A paz do Senhor Jesus Cristo, a Nação 400 que se reúne em Rondônia, na casa dos irmãos Sérgio e Rose. A paz do Senhor Jesus Cristo, a Nação 400 que se reúne em Cruzeiro, com o missionário Eduardo e a irmã Elizabeth. A paz do Senhor Jesus Cristo, a Nação 400 que se reúne em Resende, na casa da nossa irmã Edilamar. A paz do Senhor Jesus Cristo, a Nação 400 que se reúne em Barra do Piraí, na casa do presbítero Pedro, da missionária Márcia. A paz do Senhor Jesus Cristo, a Nação 400 que se reúne também em Barra do Piraí, na casa dos irmãos Richard e Carla. A paz do Senhor Jesus Cristo, a Nação 400 que se reúne em Volta Redonda, na casa da irmã Fernanda. E a paz do Senhor Jesus Cristo, a Nação 400 que se reúne aqui em Volta Redonda, na casa dos pastores. Amém? Para nós é motivo de muita alegria estarmos nesse tempo de edificação nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Hoje com barulhinho de chuva no fundo, amém? Há muito que a gente não faz uma postagem, mas hoje nós estamos aqui para estarmos compartilhando este ensinamento tão poderoso da Palavra de Deus. Confesso que eu já estava com saudades, amém? Mas eu creio que agora a gente continua aí nesse desafio, amém, querida? A cada dia que podemos aí estar compartilhando da Palavra de Deus, preparando o momento para gravar e compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado com cada um de nós. Eu costumo dizer que eu estou na escola do Espírito Santo, amém? A melhor escola do mundo. E que você possa também ser edificado nessa escola do Espírito Santo. Nós estamos no canal Escola de Valentes da Fé. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, vai ser um motivo de alegria aí e também vai nos impulsionar, amém? Para que a gente possa crescer e desenvolver nossos trabalhos. Não esqueça de também deixar o seu like, deixar o seu comentário. E eu penso que o mais importante para nós é que você seja um missionário, uma missionária, compartilhando esta palavra de edificação. Se foi de bênção para a tua vida, compartilhe com alguém e seja bênção na vida de alguém. Seja um missionário, uma missionária, justamente assim, compartilhando essa palavra de edificação para alguém. Amém? Alguém que você ama, alguém que às vezes você sabe que precisa de uma palavra de edificação. Aproveita a oportunidade que está aí às tuas mãos, a um clique. Só compartilhar. Amém? Então vamos aí compartilhar nosso momento com Deus, esse tempo de edificação, dunamis, amém? Poder de Deus para transformar a nossa vida. Em um mundo marcado por incertezas e desafios, a fé inabalável em Deus, ela se torna um farol de esperança. A fé inabalável em Deus se torna um alicerce para a vitória. Quero começar o nosso Dunamis de hoje de uma maneira bem diferente. Quero te fazer duas perguntas. Se você quiser deixar seu comentário, amém? Nós estaremos lendo aí e ouvindo, né? Lendo ali aquilo que você tem sobre essas duas perguntas. É muito importante você participar conosco. Como anda o seu testemunho de confiança e segurança no Senhor? A primeira pergunta é essa. Como anda o seu testemunho de confiança e segurança no Senhor? A segunda pergunta que eu quero ter a liberdade de fazer para você é: quando alguém te pergunta como você está, qual a sua resposta? Vou te perguntar novamente. Quando alguém te pergunta como você está, qual a sua resposta? Hoje nós queremos compartilhar sobre essa jornada de fé. Quero compartilhar sobre essa jornada de confiança, uma jornada de vitória. Eu quero falar com você nesta hora sobre o Deus que te fortalece. O Salmo de número 37 é uma palavra tremenda de Deus
para edificar as nossas vidas. Vamos ver. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e enteçarão o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não será envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, e a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os inimigos forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Aleluia. O Salmo 37, ele nos convida a uma jornada de confiança em Deus. O Salmo 37, ele nos convida
a buscar a força no Senhor, a força para superar as dificuldades, a força para viver uma vida abundante. Quero te dizer nesta hora, prepara-te para descobrir como a fé pode transformar a tua realidade. Eu não sei como você está hoje, não sei qual é o seu momento, mas eu quero te dizer isso. Prepara o teu coração, porque a fé pode transformar a tua realidade. Se você crê, você vai ver a glória do Senhor. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nesse Dunamis é a esperança em Deus. A esperança em Deus, ela é um refúgio inabalável. O Salmo 37, 3 diz assim: espera no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da sua fidelidade. Em outra versão, o mesmo salmo vai falar assim: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O que eu quero te dizer? Talvez você pergunte isso, pastor, o que você está querendo dizer com isso? É que em meio às tempestades da vida, a esperança em Deus ela é como um porto seguro. Em meio às tempestades da vida, a esperança em Deus é um refúgio inabalável. O salmista no Salmo 27, 14, ele vai declarar assim: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Põe atenção, esperar com paciência, a chave. Eu preciso esperar com paciência. Talvez isso seja o mais difícil para você viver, talvez isso seja o mais difícil de você colocar em prática, é ter paciência. O salmista no Salmo 41, ele vai declarar assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Será que como anda a tua paciência? Responde aí para mim, como anda a tua paciência? A espera em Deus, amado e amada, ela não é passiva. A espera em Deus, ela é uma atitude de confiança e fé, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor. É a certeza da sua vontade, que é perfeita, e os seus planos são bons. Eu gosto muito do texto que fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todos que me conhecem sabem que eu falo muito nesse texto, porque o que eu vivo é essa declaração de Paulo aos irmãos falando: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter paciência é lançar a nossa esperança no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele tem tudo debaixo do seu domínio, do seu controle, e que tudo tem um propósito maior para a glória do Senhor. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas prepara, porque tudo tem um propósito para manifestação no final da glória do Senhor. Se você crê, dá uma glória a Deus aí, porque no final a glória sempre será do Senhor. Então, a primeira coisa é esperar com paciência. Agora, uma coisa eu te peço, não ore pedindo paciência, porque o que produz paciência é a tribulação, tá? Então, não ore. Peça a Deus para te dar graça, sabedoria, amém? Para te fortalecer na fé, mas não ore pedindo paciência, senão você vai passar em um turbilhão de tribulação, porque é a tribulação que produz paciência, amém? A segunda coisa que eu quero te dizer sobre essa relação de esperança em Deus eu preciso entender como Isaías 40, 31 declara: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Põe atenção nisso. Eu vou ter o quê? Renovação da minha força. Se eu esperar no Senhor, amém? As minhas forças serão renovadas. Em que você está esperando? Amém?
A esperança em Deus, ela nos dá força para superar as dificuldades. A esperança em Deus, ela nos capacita a perseverar. A esperança em Deus, ela nos impulsiona sempre a buscar a vontade de Deus. Põe atenção nisso. Tenha esperança no Senhor. Se te posso trazer à memória, nós podemos lembrar da história de José, que mesmo passando por provações e injustiças, José confiou em Deus. José se manteve firme em sua fé. E o resultado foi receber, em troca, uma posição de destaque. E o principal, José passou tudo o que passou, mas o resultado final foi a capacidade de salvar o seu povo da fome. Põe atenção nisso. José passou, primeiro, por provações. José, ele enfrentou a rejeição familiar, a prisão injusta, porém a sua fé permaneceu inabalável em meio às adversidades. Querido, amado, valente da fé, talvez você esteja passando por um momento de provação. Talvez você esteja passando por este momento onde a tua fé está sendo provada. Mas eu quero te dizer nesta hora, permaneça inabalável e no final você vai ver a glória de Deus. Confia no Senhor e você vai ver a glória de Deus. Eu não sei qual é a provação que você está passando. Não sei qual é a situação que você está enfrentando. Mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda. Lembrando da história de José, ele passou por provações. A segunda coisa que José passou e que ele teve é uma coisa chamada perseverança diante das adversidades. Vou repetir, perseverança diante das adversidades. Mesmo na prisão, José se manteve na sua integridade. Ele confiou no plano de Deus. Ele confiou naquilo que Deus havia dado para ele como revelação. Quero te perguntar, você realmente tem confiado nos planos de Deus para a tua vida? Você realmente tem permanecido fé no propósito? Você realmente tem se mantido na integridade, no caminhar na presença de Deus? Se as pessoas falarem de você, o que elas vão falar? Aí vai um homem ou uma mulher justo, íntegro? Ou vão falar outra coisa de você? Sabe quando nós somos provados? Sabe quando nós somos testados mesmo? Quando nós passamos aí por circunstâncias adversas, circunstâncias que não vêm a nosso favor, ventos contrários, é aí que nós realmente mostramos quem nós somos. Então, eu quero te dizer, em meio a esse turbilhão que você está vivendo, essa ventania que você possa estar passando, persevere. Porque a terceira coisa que eu quero te lembrar que José teve foi a exaltação. A primeira coisa foram as provações, a rejeição, passou no meio da família. Segunda coisa, a perseverança diante daquilo que passou na sua vida. E no final de tudo foi a exaltação. Deus elevou José a uma posição de autoridade. A sua fidelidade, amada e amada, resultou em bênçãos extraordinárias. Permaneça firme diante do Senhor e no final a glória do Senhor vai ser manifesta. A tua fidelidade para com Deus, põe atenção nisso, vai trazer resultados de bênçãos extraordinárias para a tua vida. Quero te fazer essa pergunta. Você tem aprendido a esperar no Senhor? Ou você tem tido dificuldade de guardar o tempo de Deus agir? Mamãe dizia assim, apressado come cru. Aguarde o tempo de Deus e confia em Deus.
O Salmo 37,5 declara: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Primeira coisa que eu quero te dizer, querido, olha bem, é entrega total. Confiar em Deus é como ter um escudo inquebrável. Um escudo que nos protege de todos os perigos. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa proteção em meio às provações. Olha o que o Salmo 125 declara. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Sabe o que é isso? É segurança em Deus. O salmista no Salmo 91:2 declara: direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Então a confiança tem que ser uma entrega total, meu amado, minha amada. Não tem jeito. Se você não se entregar totalmente e confiar no Senhor, as coisas vão ficar no seu domínio. Mas se você confiar no Senhor, as coisas vão estar no domínio do Senhor. Então põe a tua segurança em Deus. A segunda coisa que eu quero te dizer nessa relação aí de confiar em Deus, um escudo inquebrável, é essa estabilidade espiritual. A confiança em Deus, meu amado, minha amada, nos proporciona segurança e paz. Mesmo em meio às tempestades da vida, Deus é o meu refúgio, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo que nos protege o que? De todo o perigo. É isso que o salmista está falando no Salmo 91. Então eu tenho estabilidade espiritual se eu confio no Senhor. Eu tenho estabilidade espiritual se eu espero em Deus. Põe atenção nisso, como anda a tua vida. Porque confiar em Deus, queridos, é ter a proteção total. Quando a gente fala segurança em Deus, estabilidade espiritual, entrega total, também o que? É proteção e socorro. Proteção e socorro é confiar em Deus, é confiar na segurança divina. É proteção e socorro. Salmo 91:7. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Forte isso, não? Quem que pode ter melhor controle? Você ou o Senhor? Quem sabe que é melhor para você? Você ou é o Senhor? Então, Deus nos protege, nos socorre e nos guia em todos os momentos. A sua mão poderosa, amada e amada, a mão do Senhor, ela te sustenta, ela nos sustenta e nos leva à vitória. Lucas capítulo 8, versículo 22 e 25. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a eles, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé?
E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? O texto nos narra essa relação do que? Da proteção de Deus em meio à tempestade. Então, primeira coisa, segurança em perigo. É o que o Salmo 91:7 fala. Promete o quê? Proteção divina. Mesmo cercado de perigo, permanecemos seguros em Deus. É essa a relação com os discípulos com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo cercado pelo risco de morte, nós precisamos permanecer seguros em Deus. A segunda coisa sobre a relação da proteção de Deus em meio à tempestade é a paz na tormenta. É o que Lucas 8:22-25 faz. Jesus, ele faz o quê? Jesus acalma a tempestade. É a sua presença. A presença do Senhor na tua vida traz paz em meio ao caos. Vou repetir para você guardar isso. Você está vivendo um turbilhão de problemas, você está vivendo aí um caos terrível. Chama o Senhor Jesus Cristo para fazer presente na tua vida. Porque a presença do Senhor em sua vida acalma a tempestade. A presença do Senhor na tua vida traz paz em meio ao caos. E aí você vai começar a entender o quê? Que a tua fé vai ser fortalecida em meio às provações. As provações fortalecem a nossa confiança em Deus. Valente da fé, olha só. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. Será que você ainda não entendeu isso? Que Deus quer fazer você crescer? Será que você ainda não entendeu isso? Que os desafios que você está enfrentando nessa vida são desafios a qual Deus está te dando oportunidade para o crescimento espiritual? Eu costumo dizer que as adversidades da vida são trampolins, adversidades são trampolins para me estar mais perto do Senhor. Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança em Deus? Deixa eu ter um comentário assim. Como anda a minha fé? Coloca aí como anda a tua fé. Como anda a tua confiança em Deus? Ou se você quiser, coloca aí a hashtag no seu comentário aí nas redes sociais. Eu confio em Deus. Amém? E nós vamos estar buscando ali e ver, né, o que você diz. Mas eu quero te dizer, a chave é a gente aprender a confiar em Deus. Por quê? Confiando em Deus, a gente é mais que vencedor. Mais uma vez, voltando ao nosso texto base, que a pastora Sandra leu para nós, o Salmo de número 37:9, diz assim: pois os ímpios, ou em outras versões, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37:9, eu não sei qual foi a versão que você está lendo, mas existem várias versões, e outra diz que pois os ímpios serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Eu prefiro esse, pois que os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Bom, querido, bom, amado, terceira coisa que eu quero te dizer é vencer com Deus. É uma jornada de triunfo. É assim, ó, é uma jornada de triunfo, amém? Quando a gente fala aí no Salmo 37, a gente fala, no Salmo 37:9, a gente fala de perseverança. A gente fala de perseverança. Porque o Salmo ele declara o quê? Ele promete uma herança aos que perseveram no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que perseveram no Senhor. Deixa eu virar a chave para você. A persistência leva à vitória. É por isso que eu gosto de ministrar o não jogues a toalha.
a persistência leva à vitória. Deus, ele nos capacita a vencer todos os obstáculos que se opõem ao nosso caminho. A força do Senhor nos dá poder para superar os desafios, amada e amada. Ele nos leva à vitória. Por isso que eu gosto quando Paulo fala assim: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele fala: no demais, irmãos meus, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O salmista, no Salmo 27:3, ele declara assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Confiaria no Senhor. A palavra aqui chave é coragem. O Salmo 27:3, nós encontramos que coragem diante dos inimigos. Coragem diante das adversidades. A fé, amado, a fé, amada, supera o medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E é isso que eu quero que você entenda. É força incomparável nas nossas vidas. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiaria. Em quem você está confiando? É força incomparável para nós. Marcos 10:27, a palavra de Deus nos narra uma declaração do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Deixa eu te dizer, é força incomparável. Em Deus, todas as coisas são possíveis. Comece a entender isso. É a chave para a conquista. O que Marco nos lembra, ele nos lembra que tudo é possível com Deus. É a força de Deus, é a sua força que nos capacita a vencer. Em Deus você é mais que vencedor. Em Deus você é mais que vencedora. A realidade é que Deus nos capacita a vencer todos os obstáculos que se opõem no nosso caminho. A sua força, ela nos dá poder para superar os desafios e nos leva à vitória. Moisés, Faraó, atrás, mar na frente, e agora o que fazer? Deus fala: levanta o cajado, abre esse mar. Josué estava na batalha, e aí vai lá o homem de Deus para cima do monte, levanta a mão, e Josué começa a vencer a batalha. Põe atenção nisso. E aí a batalha está ferrenha, e aí se ora, o sol para, se detém, a lua se detém, para que o povo tenha batalha. São coisas impossíveis para o homem, mas para Deus tudo é possível. Essa é a realidade que eu quero que você entenda. Você é vencedor em Cristo. Em Cristo você é vencedora. Nós somos vencedores em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39, a palavra de Deus nos narra: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que isso declara para mim e para você, querido? Que nós somos vencedores em Cristo.
Nós precisamos ter uma identidade inabalável. Nós precisamos ter uma identidade real. Em Cristo nós somos mais que vencedores. É o que diz Romanos 8,37. Nossa identidade, ela está fundamentada na vitória do Senhor. Eu quero que você tenha entendimento nisso. É proteção divina. Nada pode separar do amor de Deus. Sua proteção, como é eterna, é infalível. Se o Senhor não guardar, em vão é todas as coisas. É amor incondicional, amado. É amor incondicional. O amor de Deus nos sustenta em todas as circunstâncias. Eu e você, nós somos amados incondicionalmente por Ele. Todos nós somos pecadores. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Por isso que eu preciso endireitar as minhas veredas. Por isso que eu preciso me corrigir. O amor inabalável dele, ou o incondicional dele, é dentro desse contexto de que, porque eu peco, eu falho, mas eu sempre procuro endireitar as minhas veredas. Para que, endireitando as minhas veredas, em Cristo eu sou mais que vencedor. Cristo me concede vitória sobre o pecado. Cristo ele me concede vitória sobre a morte. Cristo me concede vitória sobre o mundo. Ele fala assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo você é mais que vencedor, amado. Então eu quero terminar esse Dunamis de hoje dizendo que a fé inabalável em Deus, ela nos leva a uma jornada de esperança. A fé inabalável em Deus, ela nos leva a uma jornada de confiança em Deus. A fé inabalável em Deus, ela nos leva a uma jornada de vitória. Ele é o Deus que em tudo nós podemos. A força está nele e a nossa força nele é a garantia da nossa salvação. A nossa força nele, ou seja, sendo fortalecido nele, a garantia da vitória. Tome posse, amado. Tome posse, amada, de tudo que você é através de Cristo Jesus. E passe a tomar uma postura de mais que vencedor, porque com Jesus você pode todas as coisas. Filipenses 4,13, Paulo fala, anteriormente, que ele aprendeu a viver toda e qualquer situação, e ele fala agora, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filho, filha, Deus te fortaleça. A minha oração é que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus declara o seguinte: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que Dunamis de hoje demanda de você? O que Dunamis de hoje desafia a você? É preciso tomar algumas atitudes para fortalecer a tua fé. Posso te dar uma dica? Primeiro, para você cultivar a sua fé, ação diária de oração e estudo bíblico na palavra de Deus. Ou seja, é manter a regularidade de um tempo de oração diário e um tempo de meditação na palavra de Deus. É cultivar a fé. Segunda coisa é entregar a Deus. Entregar é confiar os seus medos, é confiar as suas preocupações, é confiar os seus sonhos ao Senhor. A terceira coisa, se eu posso te colocar para você fortalecer a tua fé, é viver em vitória. Como assim, pastor William, viver em vitória? É abraçar as promessas de Deus e agir com confiança. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E a quarta coisa, se posso te dizer, comece
a participar ativamente de uma comunidade de fé. Não fique nunca sozinho. Certa feita, um homem de Deus me falou o seguinte: ovelha sozinha vira petisco de lobo. Então não fique sozinho. Procure uma comunidade de fé. Amém? E viva a comunhão, porque é bom e agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união, como óleo precioso que desce sobre as nossas vidas. E a história total diz o seguinte, que o Senhor libera a vida e libera a bênção. Então, cultive essa fé inabalável. Confie em Deus em todas as circunstâncias e viva em vitória. Amém. Quero orar por você. Deus, abençoe, Senhor, ó Deus, Pai, este homem, essa mulher, a qual ouve essa mensagem nesta hora. A palavra aqui é, Senhor, abençoa a jornada de fé desse meu irmão, dessa minha irmã nesta hora, Senhor, ó Deus. Conduza, Senhor, ó Deus, a um caminho de confiança, para que no final ela contemple, ou ele contemple a sua glória, Senhor, ó Deus, pois nós cremos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, e no final de toda a história, o seu nome há de ser glorificado. É o que eu oro e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, chegamos ao final do Dunamis, desse tempo de edificação com Deus, a mensagem poderosa de Deus para nossas vidas. Obrigado por ficar até o final. E se você ficou até o final, porque com certeza você gostou da mensagem, então deixa seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, amém? E compartilhe essa mensagem com seus amigos. Seja um missionário da fé, amém? Seja uma missionária da fé, espalhando esperança e encorajamento por onde você passar. Não perca essa oportunidade, amém? E abençoe a vida de alguém. Eu amo a tua vida. Até o próximo encontro. Não esquece de deixar um comentário de onde você é e que a graça e a paz e as riquezas do Senhor sejam manifestas sobre a tua vida hoje e sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E em tudo que você colocar a mão para fazer, sendo justo, fiel e verdadeiro, que o Senhor te prospere a 30, 60 e 100 por 1. Eu abençoo a tua vida, valente da fé. A paz do Senhor Jesus.